Fala, galera! Vamos resolver algumas questões de português da banca Instituto AOCP, tá? Algumas questões sobre crase para quem irá prestar o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Para quem não me conhece, meu nome é Wilka Paiva e sejam todos bem-vindos ao canal Foco no Concurso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e principalmente deixar o seu joinha. Beleza? Vamos iniciar. A proposta destes vídeos é a seguinte: não estou aqui para te dar uma aula de português. Eu apenas faço a busca em relação a alguns assuntos e trago para vocês as questões específicas da banca para você ver como elas são, como a banca cobra, né, determinados assuntos e também, assim, te dar algumas dicas. Aqui é como se fosse um grupo de estudos. Resolvemos as questões juntos, certo? E aí, qualquer dúvida, qualquer comentário a acrescentar, você deixa aí nos comentários alguma informação que acrescente aí os nossos estudos, certinho? Então, para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, fica comigo. Beleza? Vamos lá. Esta questão aqui foi de 2018, de agente de necrópsia, nível médio. Todas as questões que eu trouxer da banca Instituto AOCP, eu vou procurar trazer todas de 2018 as mais atualizadas possíveis, tá? E aí, vamos lá. Acerca do termo destacado em... E aí, vamos ler o termo destacado. Vamos lá, vai lendo aí e vai dando a tua resposta. Certinho? Então, vai lá. Acerca do termo destacado em recentemente estive cuidando do meu pai de 87 anos que se submeteu à implantação de um marca-passo. Aí ele está te perguntando o quê? O que é correto afirmar? Aí temos a alternativa A. Antes de fazer esse tipo de questão, o que você vai fazer? Você vai verificar por que existe esse uso aí, essa crase, né? Por que aí do motivo do uso da crase? Aqui, ó. Recentemente estive cuidando do meu pai de 87 anos que se submeteu à implantação de um marca-passo. Quem se submete a alguma coisa. E aí, implantação é um substantivo que aceita o artigo A. E aqui você vai fazer a junção. A mais A. Ok? E aí, vem o sinal indicativo de crase. Certinho? Esta é a nossa justificativa. E aí, vamos procurar a alternativa correta em relação a isso. Tá? A. Possui acento grave indicativo de crase entre duas preposições? Nunca. B. É composto por um artigo. É composto por um artigo. Sabemos que tem um artigo aqui. E por uma preposição que introduz um complemento verbal. Olha aqui, a preposição. Aqui, ó. A preposição que introduz o complemento verbal do verbo submeter, que é um verbo transitivo indireto. Alternativa correta, ó. Alternativa B, tá? A B está corretíssima. É a nossa alternativa correta. E aí, vamos para C. Possui um acento grave indicativo de crase entre dois artigos? Também não.
Não existe crase entre dois artigos, é sempre entre uma preposição e um artigo, ou então, obrigatoriamente, uma locução adverbial feminina, tá? Alguma coisa do tipo, mas nunca assim, entre dois artigos nem entre duas preposições. AD. É composto por um artigo e por uma preposição, os quais acompanham o complemento nominal. Não é nominal porque submeter é um verbo. Possui acento agudo, indicativo de crase, entre preposição e artigo indefinido. Não, tá. Entre a preposição, sim, tem um acento, e o artigo não é indefinido, né? É um artigo definido, a implantação. Aqui também tá errado, e não é agudo, é um acento indicativo, é um acento grave. Beleza? Então, aqui, a alternativa correta é a nossa alternativa B, tá? É um acento indicativo de crase, recebeu pela junção da preposição exigida aí pelo verbo, mais o artigo a, exigida pelo substantivo implantação. Certinho? Vamos adiante. Assinale a alternativa correta. Aqui já é de um nível superior, tá? A. Deixa eu pegar minha caneta. Não me refiro a títulos, mas a energia despendida em absorver conceitos. Nesse tipo de questão, ele vai te dar aqui um excerto, uma parte do texto, e depois ele vai fazer aqui uma afirmação e você vai julgar se é certo ou errado. E aqui ele está falando que a crase ocorre pela contração da preposição exigida pela regência do verbo referir-se e do artigo feminino que antecede o substantivo energia. Então, tá te dando a mesma ideia da primeira questão. Ó, não me refiro. Quem se refere a, né? Então, ó, a mais, e aí vai ter que ter alguma outra coisa, né? Para ter o acento. Então, não me refiro a títulos, aqui não tem crase porque palavra masculina, né? Não tem crase, tá certo? Mas me refiro à energia despendida em absorver conceitos. Então, sim, a crase ocorre pela contração da preposição exigida do verbo referir, exigida, né, pelo verbo referir-se, aqui ó, verbo referir-se, e do artigo feminino que antecede o substantivo energia. Então, alternativa correta. Alternativa A. Vamos ver os erros das demais. Em grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências nasceu do questionamento de paradigmas. Então, aqui ó, verbo, termo partitivo, né? Que aí te dá aquela ideia que o verbo vai ficar no plural, pode ficar no plural ou no singular, certo? Então, cadê o verbo aqui? Aí a pergunta, né? Vamos direto. O verbo em destaque poderia estar no plural. Ó, o verbo poderia estar no plural. Qual é o verbo aqui em destaque? Ó, grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências nasceu. O verbo aqui, no caso, é o nasceu. E aí está dizendo que o verbo em destaque poderia estar no plural, concordando assim com o núcleo do sujeito liberdade. E aí? Tá errado. Vamos ver? Grande parte do avanço em liberdades individuais e do avanço nas ciências. Nasceu. O que nasceu do questionamento de paradigmas? Que nasceu, ó, grande parte do avanço disso tudo aqui. Isso tudo aqui nasceu. E aí o nasceu, ele pode se referir a grande parte, mas o núcleo disso tudo aqui é o avanço, né? Grande parte de alguma coisa, mais o O do avanço, aí dá essa contração do. DE mais O, do. Então, ó, grande parte do avanço em liberdades individuais e do avanço nas ciências.
Ok? Então, aqui, o núcleo do sujeito não é liberdade. Isso aqui não é núcleo, tá? O núcleo tá aqui, no avanço. Aí, se o núcleo aqui fosse plural, né? Tivesse no plural, aí sim, poderia ficar o verbo também no plural. Ok? Mas aqui também concorda com a grande parte, tá? E o núcleo não é liberdade. C. Em nada posso dizer sobre aquilo do qual nada sei. O termo em destaque pode ser trocado por cujo, sem haver prejuízos gramaticais ou mudança de sentido. Olha só. O pronome relativo cujo, ele te dá uma ideia de quê? De posse. Certo? Te dá uma ideia de posse. E aqui, ó, nada posso dizer sobre aquilo, ele quer se referir a esse termo aqui, sobre aquilo, né, do qual nada sei. E aí te diz que o termo em destaque, que no caso é esse do qual, tá? Não veio destacado aqui, peço perdão aí, mas eu tô destacando aqui para vocês, ó. O termo em destaque é o do qual, tá? O termo em destaque pode ser trocado por cujo, sem haver prejuízo, olha só, sem haver prejuízo gramatical ou mudança de sentido. Sabe por que também ele não pode ser trocado por cujo? Porque o cujo, ele tem que estar entre substantivos. Então, antes dele tem que ter um substantivo e depois dele também um substantivo. Nesse caso aqui, se você colocar um cujo aqui, ó. Gente, estou escrevendo com o mouse, é horrível, tá? Se você colocar um cujo aqui tem um... Ó, nada posso dizer sobre aquilo. Aqui é um pronome, né? Um pronome indefinido, não é isso? E aqui também. Então, assim, não tem substantivo. Então, não cabe o cujo aí. E D. Horácio garantia com certa indignação que até o hábil Homero poderia cochilar. As vírgulas são utilizadas para separar um aposto explicativo. Horácio garantia com certa indignação. Ele quer saber dessas vírgulas aqui, ó. Tá dizendo que está separando um aposto explicativo. Não separa um aposto. Para ser um aposto explicativo, teria que ser Horácio garantia. Aí, o homem mais inteligente, alguma coisa voltada para Horácio, tá? Com certa indignação é um modo. Ele garantia como assim? Indignado, de modo indignado, certo? Então, não cabe aqui um aposto explicativo. E aí, em como saber se a avaliação é boa? Primeiro, ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento e não em um ataque pessoal. Os dois pontos são utilizados para introduzir uma síntese do que foi dito anteriormente. Ele está sintetizando o que foi dito aqui, ó. Como saber se a avaliação é boa? Tá, a pergunta aí fala, primeiro. Ele não está sintetizando. E já está te dando uma ideia como se fosse uma enumeração, assim. Primeiro, ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento e não em um ataque pessoal. E aí depois, segundo, ela faz isso, ela faz aquilo. Então, não introduz uma síntese. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, nossa alternativa é a letra A. Certo? Espero que vocês tenham entendido, galera. Lembre-se, eu não sou professora de português, isto aqui não é uma aula, é apenas para te dar uma ajudinha a mais, ok? Para você alcançar a tua tão sonhada nomeação, certo? Futuro policial civil do Espírito Santo. E aí temos a próxima questão, né? Vamos lá. Sobre a pontuação e a crase empregada no texto 2, assinale a alternativa correta. Este aqui é o texto 2. Não trouxe ele completo, trouxe a parte só que vai nos interessar, tá? Aí, alternativa A. O texto apresenta reticências em diversas passagens. E aqui, vamos marcar aqui nossas reticências, ó. Aqui temos aqui, e temos aqui, e temos aqui. Aqui também. Então, tá. O texto apresenta reticências em diversas passagens. Nesses casos, tal pontuação é utilizada para indicar uma enumeração inclusa
podendo ser substituída por etc. Gente, que enrolada, né? Só em olhar assim a gente já tem uma ideia que não, né? Ó, só me restou uma fotografia. Eu e ela de pé, que ele está descrevendo, né? A fotografia. Eu e ela de pé ao lado de um avião com capacete de aviador. E aí essa pausa, ó, a pausa de pensamento aí, ó. Capacete de aviador. Agora vivia junto com a minha filha. Passamos quase o tempo todo em acampamentos. E como vivíamos? Eu a trancava, deixava mingau para ela e às 4 da manhã já estávamos voando. Voltava de tarde e se ela comia, eu não sei, mas estava sempre coberta daquele mingau. Já nem chorava, só olhava para mim. Os olhos dela são grandes como os do meu marido. E aí dá aquela pausa. No fim de 1941, me mandaram uma notificação de óbito. E aí vai formar aqui, né, qual foi essa notificação. Meu marido tinha morrido por perto de Moscou. Era comandante de voo. Eu amava minha filha, mas a mandei para ficar com os parentes dele. Eu comecei a pedir para ir para o fronte. E aí dá aquela pausa. Na última noite, passei a noite inteira de joelhos ao lado do berço. Vocês viram aqui que o texto é algo assim, pouco emotivo, e ela está dando pausas. Não tem o sentido de enumeração. Falou, etc. Falou, etc. Tem mais. Não tem. Então, não cabe. Não é. B. Não é a ao, porque aqui dá um prolongamento de pensamento, tá? A B. E então veio um chamado. Qual foi o chamado? E aí tá discriminando. Meninas e meninos, entrem no avião. O sinal de 2 pontos é utilizado para introduzir uma explicação? Claro que não. Está introduzindo uma fala, tá? Está introduzindo algo assim, uma fala imperativa, né? Uma ordem. A C. Isso naqueles anos, imagine, em 1936. O uso de vírgulas é obrigatório, uma vez que elas isolam um vocativo negativo. Imagine aqui não é vocativo, tá? Aqui está indicando um deslocamento, né? Desse imagine aqui, ó. Imagine. Imagine isso naqueles anos, em 1936. O imagine está deslocado. Beleza? A D. Quando ainda estava no 7º ano, um avião chegou à nossa cidade. Aqui, ó, a nossa. Você já deve imaginar aqui. A crase é facultativa? Perfeitamente. Alternativa correta, alternativa D. É facultativa sim. E eu trouxe outros casos aqui de crase facultativa, tá? Ó, primeiro, também em nomes próprios femininos. E aí eu trouxe um exemplo. Informou a Ana ou informou a Ana, tá? Porque o nome próprio ele não exige o artigo. Já o verbo exige. Quem informa alguma coisa a alguém. Então tem a preposição sim, mas não é exigido o artigo, por isso que é facultativo. O 2, depois da preposição até. Aí o exemplo, fui até a loja de manhã ou fui até a loja de manhã. Por que é facultativo? Porque até já é uma preposição, porque quem vai a algum lugar, certo? Aí vai aqui, ó, quem vai a algum lugar, vai a, e a loja também pede o artigo. Então, a loja, aí você tanto pode colocar com crase e sem crase, tá? Porque tem esse até aqui que interfere um pouco. E aí, como até já é uma preposição, ele causa essa interferência e aí fica facultativo o uso. E 3, antes de pronomes possessivos, tá? E aí, temos o exemplo aqui, vamos à minha casa. Quem vai a algum lugar, né? A minha casa. O minha, ele não exige o artigo, certo? E pode ser também, vamos à minha casa com crase.
E aí vamos lembrar alguns artigos possessivos femininos. São minha ou minhas, tua ou tuas, sua ou suas, nossas ou nossa, vossa ou vossas. Beleza? Guardem isso aqui, cai muito em prova. E aí, havia muito trabalho da manhã à noite. A crase é facultativa? Negativo. Por que não? Porque aqui é uma locução adverbial de tempo e aí ela não tem correspondência nenhuma anterior aqui, não tem nenhum verbo exigindo ela, então ela é obrigatória. Certo? Então é isso. Alternativa D. Já deixou teu joinha, galera? Deixa aí seu like que ele é muito importante. Próxima questão. Em relação ao texto 1, assinale a alternativa correta. Eu não trouxe o texto porque realmente no momento ele não nos importa muito. A gente não vai usar. Vamos lá. Foi precisamente a consciência de ter que morrer, da inevitável brevidade do tempo, da possibilidade de que os projetos fiquem incompletos. Todos os elementos em destaque são exigidos pela regência da palavra consciência. Sempre que a banca trouxer, assim, assinale a alternativa correta, tá? Alguma coisa do tipo que não, assim, determinar o comando, é porque ela vai te dar um excerto, um trecho do texto e vai te dar uma afirmação e você vai ter que julgar como certo ou errada, tá bom? Então, vamos lá. Todos os elementos em destaque são exigidos pela regência da palavra consciência. Ele está dizendo que todos são exigidos. Todos os elementos em destaque são exigidos pela regência. Vamos lá. Foi precisamente a consciência. Consciência de quê? Consciência de ter que morrer. Consciência da inevitável brevidade do tempo. Consciência da possibilidade incompletos. Nessa questão, ele também estava destacado, tá? E aí aqui também eu não trouxe o destaque, o que dificulta um pouco, tá? É tudo isso aqui, ó. Esse e esse. Todas essas preposições aqui, que ele pergunta. Aí ele te diz que todos os elementos em destaque são exigidos pela regência da palavra consciência. Então, vamos lá. Foi precisamente a consciência. Consciência de quê? De ter que morrer, a consciência disso. A consciência da inevitável brevidade do tempo. Da inevitável, aqui, ó, brevidade do tempo. Esse do não tem nada a ver com consciência, então já tá errado. B. Desde o seu início e ao longo de toda a sua longa história, o motor da cultura foi a necessidade de preencher o abismo que separa o transitório do eterno. O pronome em destaque, que no caso é esse aqui, cadê? Sua. O pronome em destaque faz referência à consciência de ter que morrer. Vamos ver? Olha só como é que tá a frase. Desde o início e ao longo de toda a sua longa história. Essa vírgula aqui, ela tá deslocando esse adjunto adverbial de tempo. Ok? Tá deslocando o adjunto adverbial de tempo. Então, podemos ler assim, ó. O motor da cultura foi a necessidade de preencher o abismo que separa o transitório do eterno. Desde o início e ao longo de toda a sua longa história. A longa história de quem? Do motor da cultura, tá? Então, não tem nada a ver com consciência aqui, errado. C. Para limitar ou para eliminar totalmente as ameaças devidas à causalidade da natureza, a fraqueza física e a inimizade do próximo. O uso da crase é facultativo antes de fraqueza e antes de inimizade, tendo em vista que tais termos são regidos pela mesma palavra. Olha lá. Tá querendo saber o uso disso aqui, ó. A fraqueza e a inimizade. Para limitar ou para eliminar totalmente as ameaças devidas
as ameaças devidas a alguma coisa. Então, devidas à causalidade da natureza, devidas à fraqueza física e devidas à inimizade do próximo. E aí a pergunta, o uso da crase é facultativo? Não, não é facultativo, tá? Tem nada a ver, aqui não tem nenhum nome próprio feminino, não tem nenhum até e também não tem nenhum pronome possessivo, então é errada, ok? D, em todo tipo de sociedade, toda época histórica, tem os seus próprios medos. Aí a gente vai encontrar, temos o verbo aqui, ó, o que ela está pedindo? Há um sujeito composto, ela quer saber sobre o sujeito composto, que justifica o uso do acento circunflexo no verbo destacado, marcando a flexão de número, tá? É um acento diferencial aí marcando a flexão do verbo em número. E aí vamos lá. Quem tem os próprios medos? Quem tem os próprios medos? Todo tipo de sociedade e toda época histórica, tá? Então temos aqui, ó, tipo e época. Temos dois núcleos. Se temos dois núcleos, sim, é um substantivo composto. Alternativa correta, alternativa D. E aí, em as nossas capacidades estão bem longe de apagar a mãe de todos os medos. O termo mãe de todos os medos está entre aspas, para destacar uma citação direta de outrem, trazendo ao texto outras vozes para comprovar o ponto de vista do autor. Não trouxe o texto, mas entendemos que ela é a errada porque a D é a correta, tá? E não necessariamente porque está em aspas, é uma citação direta de outra pessoa, ok? Ela está em aspas simples, porque ela já está dentro de uma outra citação com aspas duplas. Olha aqui, ó. Beleza? Então, ficamos com a alternativa D, certinho? É assim que cai em tua prova, é assim que vai cair na tua prova da Polícia Civil aí do Espírito Santo. Tá gostando? Gostou do vídeo? Deixa o teu joinha, dá essa força aí, galera. Estou estudando junto com vocês. O que eu consigo aprender eu passo para vocês como dicas, certo? E aí, curta, compartilhe, contribua, faça sua doação, saiba como aqui na descrição do vídeo. E o nosso momento de reflexão é o seguinte: você é mais forte e mais capaz do que imagina, e a conquista dos seus objetivos depende apenas de você. Olha que coisa forte, a conquista dos teus objetivos, a conquista aqui, ó, depende apenas de você. Então, faça a sua parte, lute com garra, com fé e com força, certo? Não desista nunca. Fiquem todos em paz, boa sorte e até a próxima. Fui!